Para completar a trilogia, né, de clássicos das 6 escrita pelo Valci Carrasco, hoje a gente vai relembrar, né, puxar na memória, trazer aquele sentimento bom de nostalgia, porque vamos falar de Alma Gêmea, né, que estreia em breve no canal Viva. Então no vídeo de hoje eu já te convido para a gente aí conhecer algumas curiosidades que provavelmente você não sabia sobre a novela no nosso Vale a Pena Recordar de hoje. O que acontece após a morte? Será que a gente tem mesmo a oportunidade de retornar e viver em outras vidas? Quem nunca parou para se perguntar a respeito disso, não é verdade? A teoria espírita, ela gera, sim, muitas curiosidades, né? Se não chamasse tanto a atenção do público, não haveria tantas novelas, filmes que fizeram uso do tema e que sempre tiveram respostas bem positivas com relação ao público e deram muita audiência. E convenhamos, né, que o Valci Carrasco, ele sabia muito bem disso. Além, né, de ser um grande autor de novela, ele também é um bom dramaturgo, né? Ele sabe bem quais os elementos, né, são capazes de fisgar o público a ponto de ficar meses a fio em frente à TV, acompanhando todos os capítulos. Então ele tinha a ideia, né, de criar, né, uma novela com esse tema, né, espiritismo, mas também ali envolvendo uma boa história de amor, muito antes, inclusive, de Chocolate com Pimenta terminar. Lá na época, né, o Valci Carrasco, ele já era ali uma espécie de Midas dentro da Globo. Todo mundo já sabia naquele momento, né, que tudo que ele tocasse virava ouro, né, dava muita audiência. Tanto que ele já tinha ali sido chamado para supervisionar novelas, para dar aquele jeitinho em alguma trama ou outra que não tivesse dando muito certo. Isso por conta de 2 fenômenos que ele tinha posto no ar. O Cravo e a Rosa, né, que dá início a essa trajetória do Valci na Globo, e Chocolate com Pimenta. Então a casa, né, ele já sabia do potencial que o Valci Carrasco tinha. Tanto que quando terminou Chocolate com Pimenta, ele já foi logo questionado, né, quase não teve férias. Meu filho, o que é que você vai trazer aqui para a sua próxima novela? Qual é o tema? E ele então se lembrou, né, dessa história, né, de romance que ele queria trazer para as telinhas, né? Tanto na época ele não tinha ainda nem escrito uma sinopse, ele não sabia bem como é que ia surgir, né, os personagens, qual ia ser a história de verdade, mas ele resolveu escrever algumas linhas falando da ideia geral que ele tinha e logo essa ideia foi aprovada pela emissora, né? Inclusive ele chega a dizer que Alma Gêmea foi a primeira novela a ser aprovada por e-mail, né, sem precisar passar por toda aquela burocracia de enviar tantos capítulos, né, para ser aprovado pela direção artística da Globo, não precisou de nada disso. A casa, ela foi muito arrebatada pelo enredo da novela, mas não foi só eles não, tá? O público também embarcou com força nessa história de amor marcada pela tragédia que ultrapassa a barreira da vida. Foi paixão à primeira vista. Eu não canso de te olhar. Mas o destino tem estranhos caminhos. Eu acho que você deve afastar todas as lembranças dela, superar. Caminhos que vão levar a um amor que nunca termina. Um amor mais forte que o tempo. Mais forte até que a própria morte. Porém, né, se você espera uma história típica do espiritismo, né, tratando esse tema com muita abordagem, né, com muitos elementos, de uma maneira muito marcante, muito forte, né, como foi A Viagem, por exemplo, como foi Escrito nas Estrelas, não, né, porque a gente sabe que o Valci, ele aborda temáticas em suas novelas, mas tudo de uma maneira muito superficial, né, e acontece isso em Alma Gêmea. O espiritismo é o plano de fundo para uma grande história cheia de elementos do puro folhetim, que com certeza foram responsáveis aí para levar a audiência da novela, né?
Muito drama, aquele romance proibido, uma mocinha sofredora, vilãs extremamente más, aquele núcleo cômico maravilhoso, né, para poder ali acalmar as coisas, né? E óbvio, algumas curiosidades a respeito do espiritismo para arrebatar de vez o público. Alma Gêmea foi a última novela que marca a trilogia do Valci Carrasco para o horário das 6. Iniciada lá com Cravo e Rosa, seguindo com Chocolate com Pimenta e encerrando com Alma Gêmea. Inclusive, eu já fiz aqui outros, vale a pena recordar que nem esse, né? Trazendo várias curiosidades acerca de Alma Gêmea e Chocolate com Pimenta. Vou deixar aqui o link da playlist só sobre Valci Carrasco, então não deixa de acompanhar, tá? Alma Gêmea foi a 60ª novela das 6, exibida entre junho de 2005 a março de 2006, em 227 capítulos. A novela ela deveria ter sido menor, mas ela ganhou 25 capítulos adicionais, porque obviamente naquele momento a novela já era um grande sucesso. Todos esses capítulos foram dirigidos pelo grande Jorge Fernando. E depois da exibição original dela, né, lá em 2006, ela acabou ganhando uma reprise em 2009, no Vale a Pena Ver de Novo, e está agora pela primeira vez marcando presença no canal Viva. Apesar, né, de todas essas críticas, né, com relação à abordagem superficial do espiritismo, vale ressaltar que esse tema está muito presente na vida do Valci Carrasco. Ele faz parte da Ordem Rosa Cruz, né, que tem o intuito de prestar o auxílio à humanidade, né, para que essa humanidade evolua espiritualmente. E com certeza toda essa experiência que ele teve na Ordem influenciou muito na abordagem desse tema na novela. O espiritualismo, de alguma maneira, o fazer o bem, de alguma maneira, está presente em todas as novelas? Bem, isso eu te respondo com toda facilidade, faço até um convite a quem quiser. Eu sou da Ordem Rosa Cruz, a MORC, mas é uma ordem de crescimento espiritual. Então não é uma religião? Não, a gente pode ser de várias religiões, mas lá é para o crescimento espiritual. Sim. A gente estuda, eu participo dessa ordem, e essa ordem acredita sim. A gente não trabalha com incorporação, mas acredita na reencarnação. E quem acredita na reencarnação quer fazer o melhor aqui, porque depois vai continuar. Mas também não foi tão fácil, né, essa trajetória de Alma Gêmea na TV, né? Porque logo quando ela estava aí em exibição, o Valci Carrasco foi acusado de plágio. Não só uma vez, mas 2 vezes. O autor, né, ele sempre deixou muito claro uma coisa, que livros são a maior inspiração para quem quer escrever novelas. E praticamente todos os trabalhos dele na TV tiveram suas histórias bases inspiradas, principalmente em clássicos da literatura, tá? Isso já é claro, ele já falou sobre isso várias vezes. Não é que 2 escritores aí, né, tiveram seus romances reconhecidos na obra de Valci, hein, gente? O primeiro que alegou, né, que o Valci Carrasco estava plagiando a história dele foi o escritor Carlos de Andrade, né? Ele, na época da exibição da novela, em 2005, ele entrou com um processo dizendo que a novela era uma cópia literal do livro dele, Chuva de Novembro, lançado em 97. Mas não para por aí não, né? A autora Shirley Costa também processou o autor já um tempo depois, né? Dizendo que o romance dela, o Rosácea, né? Inclusive Rosa, tem tudo a ver com a novela, né? Disse lá, né, que o Valci Carrasco teve sim contato com o livro dela, né, e que tinha provas disso, umas fitas lá que provavam, né, que o autor teve sim um contato com o livro, leu e pegou lá as histórias. A justiça, examinando aí as acusações, encontrou sim vários elementos presentes, né, dos 2 livros lá nas cenas da novela. Mas no final acabou absorvendo o autor dos 2 processos. Isso porque eles alegaram, né, que
Pode sim o autor ter se inspirado nesses 2 livros, mas que esses elementos presentes na trama podem ser encontrados em outros lugares também, e aí acabou ficando por isso mesmo. E aí, você acha que o Valci Carrasco acabou levando essa leitura dele longe demais, hein? Além disso, também não foi fácil para o Valcir escalar aí os seus atores preferidos para a sua próxima novela, não. Ele queria, porque queria ter o Eduardo Moscovis protagonizando Alma Gêmea. Isso porque ele já havia trabalhado com o Eduardo Moscovis antes em O Cravo e a Rosa, e obviamente foi um dos protagonistas de maior sucesso, né? Então ele queria repetir a dose. Só que o ator, ele estava ainda no ar em Senhora do Destino, né? E além disso, em cartaz, né, viajando aí para vários lugares com a peça dele. Então ele não tinha nenhuma intenção, zero vontade de emendar um trabalho no outro, né? Ele queria era férias mesmo. Só que ele acabou sendo convencido pelo Valci Carrasco, que acabou indo atrás dele para conversar e insistindo muito para que ele aceitasse a proposta. Valci, você lembra, cara, que eu tava fazendo uma novela, que era Senhora do Destino, e fazia turnê com o Tartufo pelo Brasil todo. De repente, cara, você tava sentado numa cadeira da maquiagem. E aí você me cumprimentou, eu falei, ué, você, o que você tá fazendo aqui? Aí você falou, não, eu quero falar com você. Eu falei, não vou falar com você. Eu falei, não quero conversar com você, Valci. Não vou falar com você. Você, pô, Du, vamos falar só um pouquinho, vem cá. Enfim, você queria me apresentar o projeto da Alma Gêmea. E eu falando que não queria, eu fui até São Paulo sabendo que eu ia cair, né? Que bom que eu caí, né? Mas se você pensa que as críticas da novela param por aí, não mesmo, né? Porque também houveram críticas com relação à escalação de Priscila Fantin para interpretar uma indígena. E ela, meu bem, passou por perrengues, tá? Porque ela recebeu comentários muito negativos, principalmente pela maneira estereotipada, né, que ela estava interpretando ali a personagem. Mas aí a gente coloca, será que é ela ou é porque o texto trazia mesmo muitos estereótipos com relação aos indígenas, né? Logicamente, o fato dela ser loira, branca, dos olhos claros não ajuda muito, né? Principalmente a maneira preconceituosa, né, como alguns personagens tratavam ali os indígenas dentro da novela. Então, obviamente que isso gerou muita discussão, né, não tinha como escapar. Porém, a equipe, né, também teve, né, não foi tudo assim no mole não, tá? A equipe teve várias oportunidades para estudar, né, a cultura indígena, o modo de falar deles em vários workshops que naquela época a Globo fazia, né? A Globo fazia muito disso, uma preparação muito grande antes de fazer qualquer novela, né? Não sei como é que anda hoje, porque as novelas têm umas coisinhas meio soltas, né? Umas falta de orientação em algumas cenas. Mas naquela época tinha muito isso, né? Uma preparação muito grande. A própria Priscila Fantin teve a chance de passar um dia na tribo Cajuel, né? Que era a tribo ali que o Valci usou para representar os personagens ali do núcleo indígena da novela. Fui para a tribo Cajuel, que é a linhagem, né, da Serena. Fui na tribo Cajuel lá no Pantanal, perto de Campo Grande, enfim, e fiquei lá um dia inteiro com eles, aprendendo sobre a forma como eles falavam, porque eles não têm, por isso que é São Paulo, eles não têm o tio, não tem o falar em terceira pessoa também, né, que você, Serena, quer fazer alguma coisa. Eu falei, agora Deus, Serena sabe, é pra São Paulo que Serena vai, né, mas se pra São Paulo que Serena tem que ir. Meu Deus, obrigada, pai, por esse momento. E não para por aí, porque a equipe de caracterização, né, teve um maior cuidado também em reproduzir as pinturas corporais indígenas de forma que não fugisse muito do real. Isso porque as pinturas são muito importantes, né, para a identidade da tribo. E pensando, né, que os atores iam ficar horas, né, com aquilo, gravando, a pintura ia sair, então ia dar muito trabalho. E para isso, né, foi encomendado uma maquiagem especial que fosse à prova de
água, né, que resistisse ao suor dos atores e que algumas cenas eles continuassem com a pintura do corpo quando estivessem tomando banho ou dando mergulhos no rio, né? Então, diariamente, né, atores e figurantes eram carimbados, né, e depois passavam por uma pintura em cima deste carimbo para a pintura ficar bem forte, bem resistente. E obviamente que isso levava muito tempo, né? Cerca de 40 minutos só nessa maquiagem aí. A Priscila Fantin também, né? Ela teve que pintar os cabelos para ficar um pouco mais escuro, para pelo menos entrar mais um pouco na personagem, né? Floriculturas do Rio e de São Paulo participaram da campanha, né, de promoção da novela intitulada Circuito das Rosas. Em parceria com a TV Globo, né, várias floriculturas criaram mini exposições, criando e expondo ali arranjos especiais com rosas brancas e ou vermelhas, tá? Todas elas ali, obviamente, que tinham a ver com a história da novela, e essas exposições eram batizadas de Alma Gêmea. Com certeza, né, um dos grandes trunfos da novela foi a vilã Cristina, né, que é uma das personagens mais marcantes, né, da Flávia Alessandra, que, gente, cometeu muita ruindade, viu? Não só ruindade, mas insanidades também, né? Porque ao longo da trama ela vai ficando louca. Então, à medida que o tempo vai passando, meu Deus, não há limites para Cristina. E obviamente que ter uma boa vilã, dar aquele fermento para a história, e deixou muita gente com muita raiva, com muito ódio mesmo. Coitada da Flávia Alessandra, que não podia nem sair da rua naquela época, né? Com medo de alguém pegar ela e bater nela até matar. Incluindo o próprio irmão do Valci Carrasco, né? Que mandou uma carta para ele, né? Pedindo para que ele parasse. Vamos parar, que está passando do limite essas maldades da Cristina. O autor, né, levou essa ameaça, né, né, como um incentivo, né, porque aí ele entendeu que a vilã estava dando certo mesmo. Inclusive, né, tanto a Cristina quanto a mãe dela na novela, a Débora, que também era uma vilã maravilhosa, são hoje muito lembradas graças aos memes, né, que as cenas da novela geraram posteriormente. Na época a internet não era muito popular, mas hoje, sendo, né, muitas dessas cenas acabaram virando gifs animados presentes aí em muitas redes sociais. Você já deve ter visto um, né, com aquela frase, enfim, refrescos, né, ou da Cristina, né, gritando, Quino! Com certeza você já deve ter visto em algum lugar. E hoje essa geração TikToker, né, que não sabe quem é Cristina, não sabe o que é Alma Gêmea, vai ter a chance aí de conhecer de onde é que veio esses memes. Outro grande destaque da novela foi com certeza a Mirna, da Fernanda de Souza, né, que roubou a cena do início ao fim, ao interpretar aquela caipira, né, que morria de vontade de casar, que tinha medo de ficar encalhada, e a sua companheira inseparável, a Pata Doralice, né, ela e o irmão dela, o Crispim, né, Ave Maria, arrancaram muitos risos da gente, foi uma das coisas melhores da novela, com certeza, né? Dava aquele alívio cômico, porque tinha umas cenas bem pesadas da Cristina, principalmente no final. Além de divertir muito o público, né, a Fernanda de Souza também ganhou aí uns prêmios na época, né, como Melhores do Ano e a Arte Qualidade Brasil de Melhor Atriz Coadjuvante. E com certeza Mirna ficou um dos personagens mais marcantes da carreira dela. Você lembra daquele anel maravilhoso de noivado que a Luna usa, que é ambicionado pela Cristina, que a Serena vai usar também? Sabe? Ele foi criado pelo próprio Valci Carrasco para a história. Inclusive, né, aquelas 3 alianças entrelaçadas, né, um anel muito diferentão, ele simboliza a união máxima de 2 pessoas, né? E ele foi pensado pelo Valci e produzido por uma empresa brasileira de semijoias, né? Inclusive, com exclusividade para a novela, inclusive. O público teve a chance de ganhar esse anel, né, uma cópia desse anel, num concurso desenvolvido pela Globo Marcas na época para divulgar a novela. Além do anel, né, o ganhador também podia levar um arranjo de flores e um CD, né, da trilha sonora nacional autografado para casa. Quem não quer, né? Eu queria, gente. Recentemente, né, tivemos polêmica
Isso porque o canal Viva, né, já pré-divulgando a novela nas redes sociais, como ele costuma fazer, né, acabou criando uma postagem no Twitter dizendo que Alma Gêmea havia sido a novela de maior audiência do horário das 6 de toda a história da teledramaturgia. Obviamente que essa afirmação gerou muitas discussões entre noveleiros de plantão, alguns defendendo e outros contra, porque a gente sabe, né, que tem muita gente que sabe de qual a audiência de todas as novelas, sabe o ranking de tudo e não pode dizer que não é porque dá confusão, né? Mas e aí? Alma Gêmea é a novela mais bem assistida do horário das 6 ou não? Calma que a história não é bem assim não, tá? Alma Gêmea chegou sim, né, na época a ser o segundo programa mais assistido do país, né? Chegou a picos altíssimos em alguns capítulos, né, mais de 50% no share, né? E teve sim a maior audiência do horário das 6 da década de 2000 e também desse novo milênio, né? Se a gente contar esse século aí 21, né, que até agora, obviamente que esse número não vai ser batido mais, né? Porque os tempos são outros, inclusive. Porém, né, ela desenvolveu uma média geral de 38,6 pontos. Guarda essa informação, tá? Se a gente for considerar os picos de audiência de Mulheres de Areia, por exemplo, né, que é a novela considerada de maior audiência do horário, ela lá nos anos 90, ela encerrou com 50 pontos, onde a meta era 35. A meta de Alma Gêmea era 30 na época. Então nós temos aí 50 contra 38,6, né? Quase 39 pontos ali no ranking, né? A audiência ainda é contada com pontos percentuais. Então, no final, não é o número de TVs que é contado ali, mas aquele númerozinho, aquela meta que é marcada, né? Então, sim, Mulheres de Areia ainda fica com o posto de maior audiência do horário das 6 da teledramaturgia. Mas a gente não pode também deixar de reconhecer o sucesso que a Alma Gêmea foi, e com certeza nenhuma das novelas vai mais superar este posto, né? Assim como Senhora do Destino foi a maior audiência do milênio do horário das 8. Mas antes da gente falar de trilha sonora, né, eu já peço para você, obviamente, dar aquele agrado, né? Curtir o canal, se inscrever, compartilhar para outras pessoas, noveleiros, fãs de Alma Gêmea, né? Vamos aí levar esse vídeo pra frente, tá, gente? Por favor. A trilha de Alma Gêmea, né, principalmente a nacional, ela é muito marcante, né? Principalmente para aquelas crianças, né, ali dos anos 2000, né? Eu tenho essa trilha aqui em casa, antiga, daquela época ainda, que, olha, gente, ouvi até quase furar o CD, né? Então, são músicas que remetem muito à história, que remetem muito aos personagens, e, ó, dá aquele gostoso, aquele quentinho no coração, gente, porque é muito marcante daquele período e com certeza é uma das trilhas mais inesquecíveis para quem viveu aquela época e para quem gosta da novela também, né? Então eu vou destacar aqui algumas músicas da trilha nacional, mas poderia destacar o CD todo, né? Porque quem é fã de Alma Gêmea sabe que essa trilha é muito marcante dentro da novela. Primeiro, Índia, né, do Roberto Carlos, que a gente não pode deixar de falar. Quem sabe isso quer dizer amor, do Milton Nascimento, né? Muitas músicas bem clássicas, né, gente? Mas era isso que era marcante nas novelas naquela época. Alma Gêmea, né, o nosso tema de abertura, com certeza, não pode ficar fora. Quando Eu Te Vi, né, que foi um estouro essa música, inclusive criada para a novela, né, cantada pelo Ivo Pessoa, que também ia emplacar um sucesso lá em O Profeta, né, no ano seguinte. Essa música fez muito sucesso. E Diz Nos Meus Olhos, cantado pela Zélia Duncan, tema da Cristina, que não poderia ficar de fora, era verdade? Então, uma trilha muito queridinha, essa trilha nacional. Se você pensou que não ia ter uma trilha internacional de Alma Gêmea, porque a nacional tocou pra caramba dentro da novela, está muito enganado, né? A trilha internacional, ela traz algumas músicas clássicas, né, internacionais, obviamente, né, músicas da década de 40, 50, 60, né, para dar aquele tchan ali.
mas a trilha ela não é tão marcante quanto a nacional, né? Ela já vai tocar ali já quase no finalzinho, e era mais nas cenas de passagem, né? Mostrando núcleos ali, mostrando a cidade, então não teve tanto assim apelo popular quanto a nacional não, tá? Vou destacar duas músicas aqui, né, que provavelmente foram as que mais tocaram na novela, que é Moonlight Serenade, da Carla Simon, né, cantado pela Carla Simon, e Fly Me to the Moon, do Frank Sinatra, um grande clássico da música internacional. Mas e aí, você gosta dessas trilhas? Qual a sua história com Alma Gêmea? Destaca suas músicas preferidas aqui, me conta se você vai assistir no Viva, se você vai assistir pela primeira vez, ou você assistiu como eu, quando eu era pititinha. Me conta toda a sua história com a novela aí nos comentários, eu vou adorar conversar com você sobre isso, tá? Me segue nas redes sociais, né, tanto o Facebook, Instagram quanto o Twitter, porque lá a gente tá sempre podendo bater um papo, né, e eu tô sempre informando quando sai um vídeo novo por aqui, então você vai estar sempre bem informado das novidades do Entreteira Tudo, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande beijo, até a próxima, tchau!